Graça e paz, irmãos. Eu convido todos a abrirem os seus boletins. O nosso estudo hoje, nessa manhã, será uma continuação do último estudo em que eu pude estar aqui com os irmãos compartilhando. Naquela ocasião nós demos início a uma série de estudos em cima do livro do Apocalipse, certo? O ano em que esses fatos, narrados, eles se passaram, é aproximadamente o ano 90 depois de Cristo. O apóstolo João, ele havia sido preso por causa da palavra de Deus e enviado à ilha penal de Patmos, conforme nós mostramos no telão, naquela vez, na última pregação, e que inclusive houve uma situação em que não pôde ser transmitido na internet por direitos autorais, né? Mas nós vimos que houve uma tentativa por parte do imperador Domiciano de tentar silenciar, calar João, com o intuito de acabar com a igreja, né? Então ele envia João à ilha de Patmos após uma tentativa de martírio. João ele é jogado naquele caldeirão de óleo fervendo, como os irmãos que estiveram aqui se lembram que foi passado no telão, e milagrosamente ele recebe da parte do próprio Senhor um livramento maravilhoso, em que ele sobrevive àquela prova, e o imperador Domiciano então ele decide enviá-lo à prisão para, já que ele não poderia matar, ele poder calar João naquele momento. Ele entendia que uma vez que a sua liderança, a liderança da igreja na terra, né? Nós sabemos que a liderança da igreja é do Senhor, é celestial, mas ele tem os seus pastores, eles têm os seus ministros aqui na terra. Ele entendeu que calando João, talvez ele pudesse reprimir, né? A igreja nascente. Já havia se passado quase 60 anos desde a ascensão de Jesus Cristo. E após um período de relativa paz e expressiva expansão do Evangelho através de obras missionárias, né? A igreja então ela passa a ser perseguida duramente por esse imperador Flávio Domiciano, né? A intenção de Domiciano era restaurar o culto ao deus pagão Saturno e também estabelecer-se a si mesmo como Deus e receber do povo adoração. E ele encontrava por parte tanto do judaísmo quanto do cristianismo, que naquele momento ainda caminhavam com muita proximidade, ele encontrava uma resistência, porque esses irmãos, eles prestavam culto e se ajoelhavam somente a Deus. E a percepção que ele deflagrou sobre a igreja foi a maior até então. Foi exatamente então nesse período de grande adversidade, né, onde aparentemente todas as portas já haviam se fechado para João, que o Senhor ele abre uma porta no céu e se revela a João, como nós podemos ver em Apocalipse 1, 9 a 11. Não está no boletim, estou fazendo apenas um prelúdio, né, acerca do que será pregado, recapitulando o que nós vimos na reunião passada. Apocalipse 1, de 9 a 11 nos diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o Senhor ele enviava uma palavra de exortação às igrejas naquele período de grande adversidade, né? Mas será que essas cartas do Apocalipse, a mensagem dessas cartas, ela seria apenas para as igrejas daquela época? Será? As 7 igrejas da Ásia Menor, a quem o livro do Apocalipse ele foi originalmente escrito, elas foram comunidades cristãs reais, frutos da obra missionária do Senhor na instrumentalidade de Paulo,
e de João e de outros apóstolos, né? De outros irmãos como também Timóteo, Priscila e Áquila, né? Eram igrejas locais com características próprias e que enfrentavam dificuldades bem específicas. Então o Senhor, ele envia uma carta, ele dita para João copia, né? Ele envia uma carta para cada uma dessas igrejas, corrigindo, fazendo elogios, fazendo críticas, dando orientações e consolando esses irmãos diante da grande tribulação a que eles estavam sendo submetidos, né? No entanto, essas mensagens dessas cartas, elas podem ser aplicadas perfeitamente à Igreja de Cristo em todas as épocas e em todas as localidades, porque os problemas que esses irmãos eles enfrentavam, eles de tempos em tempos eles reaparecem aqui e ali, são problemas que nunca deixaram de estar presentes na história da igreja. Algumas localidades têm problemas com apostasia, outras têm problemas com heresia, outras vão ter problemas com o abandono do amor, que é o tema de hoje, né? Então isso torna a mensagem do Apocalipse sempre atual. E nesses dias que antecedem os dias do fim, em que esses problemas eles têm se intensificado como dores do parto, às vésperas do nascimento de uma criança, esses problemas, então, na medida em que eles vão sendo intensificados, nós temos entendido da parte do Senhor que eles precisam ser revisitados. Nós precisamos nos debruçar sobre eles e vermos o que o Senhor tem a dizer à igreja dele nos dias de hoje, através dessas cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, né? Então elas são cartas para aquelas igrejas, mas também são para todas as igrejas, inclusive a primeira Igreja Batista de Londrina e todos os nossos ouvintes internautas, onde quer que estejam, né? Essa palavra é para vocês também. Então, a primeira dessas cartas, ela foi enviada à igreja de Éfeso. Antes, porém, de nós considerarmos o conteúdo dessa carta e irmos para o boletim, eu gostaria de considerar algumas características da própria cidade de Éfeso, né? Era uma cidade com aproximadamente 350 mil habitantes nesta época. Era uma cidade que era a capital da província romana da Ásia Menor, é onde hoje é a atual Turquia, é a costa da Turquia. Era uma igreja que ela tinha alguns pontos muito específicos. Era uma cidade que vivia principalmente do turismo religioso, porque nessa cidade havia um templo que era considerado uma das maravilhas da antiguidade, das 7 maravilhas da antiguidade, que era o templo de Diana, a Diana dos Efésios. Era uma deusa, um demônio, evidentemente, né? A gente fala deusa com D minúsculo, né? Mas era uma deusa que era cultuada nessa cidade, e a cidade toda girava ao redor do culto a Diana e também do culto ao deus Baco, que era o deus do vinho. Diana, então, era uma deusa conhecida por ser a deusa da fertilidade, né? A raiz do moderno feminismo, ela encontra na cidade de Éfeso as suas bases de fundamento. É uma filosofia que propõe que as mulheres, elas não precisam de uma família, elas não precisam de um homem, elas poderiam viver apartadas e dominar. O homem, ele serviria apenas para a procriação, e a maneira pela qual as pessoas, esses adeptos dessa religião, eles adoravam essa Diana, era indo a este templo e lá eles participavam de orgias sexuais. Você veja o tamanho da depravação sexual desse lugar, né? Então, haviam sacerdotisas que executavam esse trabalho sacerdotal, que na verdade era se prostituir no templo, com todos os homens que lá tivessem. Essas mulheres tinham filhos que não sabiam de quem eram os pais. Era uma cidade em que as famílias elas eram todas desestruturadas, desorganizadas, em função do culto à deusa Diana. Apenas um adendo. Essa deusa Diana é a Diana que inspira essa personagem Mulher Maravilha, inclusive o nome dela é Diana. É ela. Depois virou um personagem de desenho animado, de histórias em quadrinhos, né? Mas é ela. É uma mulher que é poderosa e que ela não precisa de ninguém.
E a maneira pela qual ela é adorada é através da perversão sexual. Uma cidade idólatra, depravada, com famílias estruturadas. Mais um detalhe, o outro deus que essa cidade adorava muito era o deus Baco, que é o deus do vinho. Então também era uma cidade em que havia um consumo excessivo de bebidas alcoólicas, pessoas alcoólatras. Você vê que situação que era essa cidade, né? Mas o Senhor, Ele encontrou corações, Ele encontrou solo fértil, Ele encontrou ali através da instrumentalidade de Paulo e dos demais irmãos, Ele encontrou pessoas que receberam o Evangelho e a palavra, ela frutificou grandemente nessa igreja, nessa cidade, tornando-se uma das principais igrejas dessa época. Porque onde o Evangelho ele é pregado com fidelidade e com integridade, ele frutifica, ele encontra corações, o Senhor tem os seus, mesmo num lugar terrível como esse. Ditas essas coisas, então nós vamos agora para o nosso boletim. Convido os irmãos a abrirem aí. O texto base, então, ele é um pedacinho desta carta, mas eu gostaria que se nós pudéssemos ler a carta toda, ela é curtinha, ao invés de nós lermos apenas esse verso, vamos ler a carta toda? Você pode projetar? Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu, Pai, que enviaste o Teu Espírito Santo, e este mesmo Espírito que inspirou esta palavra, Pai. Tu mesmo que ditaste esta mensagem ao Teu servo João, e que a estendeu também a nós, em primeira mão à igreja de Éfeso, mas também a nós. Senhor, somente Tu e o Teu Santo Espírito podem revelar aos nossos corações o significado dessas sagradas palavras, Pai, dessas benditas palavras, palavras que em si mesmas podem gerar vida, podem gerar edificação, conversão, novo nascimento, e são por essas coisas que nós te suplicamos nessa manhã, Pai, que através desta revelação o Senhor venha gerar isso em nosso meio, em nome de Jesus, amém. A igreja em Éfeso, ao boletim, havia sido fundada pelo apóstolo Paulo no final de sua segunda viagem missionária, conforme Atos 18, de 18 a 22. Vamos ler todos, meus irmãos? Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali,
Porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecessem ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Paulo então ele deixa Priscila e Áquila, seus cooperadores em Éfeso, e volta à sua base em Antioquia, encerrando assim a sua segunda viagem missionária. Depois de um curto período de pausa, talvez, em Antioquia, Paulo parte novamente, iniciando assim a sua terceira viagem missionária. Então, no finalzinho da viagem missionária, da segunda viagem, Paulo passa por Éfeso. E ali ele encontra um local para pregar. Ele vai pregar, como sempre era do seu feitio, primeiramente na sinagoga. E ele prega para alguns judeus, né? E ele deixa naquela localidade Priscila e Áquila, que eram seus cooperadores, não é? E ele volta então para Antioquia e deixa. Na terceira viagem, como nós vamos ver agora, ele volta novamente e ali ele vai passar uma temporada maior, como vemos aí no boletim. Nessa viagem, é a terceira, Paulo retorna a Éfeso e lá passa 3 anos. Antes ele tinha ficado apenas alguns dias. E ele pregou a judeus. Guardem isso. Ensinando primeiramente na sinagoga e depois na famosa escola de Tirano, conforme Atos 19:1. Vamos ler? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, vamos dar uma pequena pausa. Primeiramente ele havia pregado a judeus, mas agora quando ele volta ele encontra discípulos. O evangelho frutificou, gente. A palavra, ela encontrou. É verdade que houveram pessoas que se mantiveram com o seu coração empedernido, nós vamos ver logo adiante. Mas eles já não eram mais judeus, agora eles eram discípulos. A palavra, ela sempre foi direcionada primeiramente aos judeus. Primeiro ao judeu e depois aos gentios. Paulo repetindo o modelo pelo qual ele já trabalhava, por orientação do próprio Senhor, né? Então, continuando agora em Atos 19, de 8 a 11. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, aqui eu quero dar uma pequena pausa. Eu estou aqui pregando, apresentando a palavra do Senhor. Nesse auditório haverá pessoas que irão abrir o seu coração para a palavra, receber de bom grado, né? Tomar para si, mas também haverá aqueles, não sei se haverá, mas pode ser que haja entre alguns aqui e entre os internatos, pessoas que mantenham o seu coração empedernido. Empedernido é petrificado, um coração duro. Misericórdia, que não haja entre nós esse tipo de coração, meus irmãos. Amém? Falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então o evangelho ele foi apresentado primeiramente na sinagoga, como sempre era no início, né? Houve então uma resistência por parte de alguns desses judeus, e Paulo então decide passar a fazer essas reuniões na famosa escola de Tirano. Ele conseguiu de alguma maneira que esse Tirano, que era uma escola muito famosa, né, na época, cedesse um espaço e os cultos passaram a ser realizados ali. Primeiramente começou na casa de Priscila e Áquila.
e também na sinagoga. E agora passou para o local. Então, veio para os seus não receberam. Aos que o receberam foi dado o poder ou o direito, né, de serem feitos filhos de Deus. Por conta de uma resistência dos judeus, foram para um lugar maior, e o movimento ali do caminho, o evangelho, ele começou a crescer. Cresceu tanto que essa cidade de Éfeso, nessa escola de Tirano, foi a base para a evangelização das outras cidades da Ásia Menor, às quais foram enviadas as outras cartas de Jesus. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A partir do trabalho evangelístico em Éfeso, as outras igrejas da Ásia Menor, elas foram iniciadas, elas foram evangelizadas. Ao boletim. Após a partida de Paulo, a igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por Timóteo, e depois pelo próprio apóstolo João, tendo ainda entre os seus membros Maria, a mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, ela residia em Éfeso e ela era membro da igreja de Éfeso. Como eu disse, era uma igreja em que as pessoas vinham oriundas de um contexto da cidade de feminismo, de idolatria, de depravação, né? Muitas coisas. Talvez, não podemos afirmar, talvez Maria tenha ido a Éfeso justamente para ser um modelo de irmã. Não para ser idolatrada, não para ser adorada, mas para ser um modelo de irmã. As irmãs mais velhas, as irmãs mais maduras, elas, segundo o ensino do próprio Senhor, né, elas devem ter esse papel de dar para as mais jovens, né, um modelo, né, de ensino, de conduta. Maria, você imagina uma igreja em que teve Paulo, foi fundado por Paulo, teve Timóteo, tinha Priscila e Áquila, tinha Maria, Apolo também esteve pregando ali em algumas ocasiões, né? Você veja que coisa. Então fica claro que a igreja de Éfeso era muito bem instruída na palavra, não era? Uma igreja que teve Paulo, Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo, João e a própria Maria, mãe do Senhor Jesus, era certamente muito bem evangelizada e discipulada. Quem já teve a oportunidade de conhecer Éfeso, sabe que lá existe uma casa, que é a casa em que Maria residia. No final das contas, ela acabou se virando ponto de peregrinação e de idolatria. Mas não foi para isso que Maria foi para lá. Provavelmente era a igreja mais bem estruturada da época e posteriormente ainda recebeu 3 epístolas do apóstolo Paulo, sendo uma direcionada à congregação, que é a carta de Paulo aos Efésios, que nós lemos hoje um trecho do capítulo 1, né? E outras 2 cartas à liderança da igreja, que é 1ª e 2ª Timóteo. E foi ainda a primeira igreja a ter contato com o evangelho de João, pois o evangelho de João, João escreveu no período em que pastoreou Éfeso. É possível, meus irmãos, que o evangelho de João, que nós temos estudado com o pastor Glenn nos domingos à noite, que é inclusive o mais teológico dos 4 evangelhos, né, ele tenha sido resultado das pregações de João em Éfeso. É muito possível. Você veja as características dessa igreja, né? Uma carta de Paulo aos Efésios, à congregação, 2 cartas à liderança. É como se Paulo enviasse uma carta à PIB Londrina e outra ao pastor Glênio, ao Eric e ao pastor Maurício. Uma carta à liderança e outra carta a Éfeso. Por isso que é muito, muito interessante você estudar a carta aos Efésios juntamente com 1ª e 2ª Timóteo, porque são os mesmos assuntos, só que uma direcionada aos irmãos e outra à liderança, assuntos relacionados à liderança. E o próprio evangelho de João, recheado. Esses irmãos, meus queridos, eles foram os primeiros irmãos a ouvirem, por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Quer ver um que eles ouviram em primeira mão também, que para nós é muito querido, né? Você precisa nascer de novo. Aquele que não nasceu de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus. Esses irmãos foram os primeiros a ouvirem isso. O ensino veio do Senhor para João. João foi escrevendo a carta e provavelmente pregando isso a essa igreja. Uma igreja com grande zelo doutrinário. E uma das razões do zelo doutrinário da igreja de Éfeso era porque Paulo sabia que após a sua partida, a igreja seria atacada por heresias de falsos irmãos, infiltradas na igreja, conforme expresso por Paulo na despedida dos presbíteros em Mileto, em Atos 20, de 29 a 31. Vamos ler? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, e que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. No final da sua 3ª viagem missionária, Paulo, ele havia partido de Éfeso para continuar a sua viagem, e no finalzinho ele passa numa cidade pertinho de Éfeso, chamada Mileto. Ele não chega a Éfeso, nós não sabemos porquê, mas é como se ele passasse em Cambé, em Ibiporã, e de Cambé e Ibiporã ele fala assim: irmãos, eu quero conversar com os presbíteros da igreja de Éfeso, vocês podem vir aqui, por favor? Aí eles vão até essa cidade, e lá ele tem essa reunião, e ele tem uma palavra maravilhosa para eles. Eles se abraçam, eles demonstram muito amor. Paulo falou assim: vocês não vão mais me ver, mas meus irmãos, eu estou muito preocupado com vocês, porque eu sei que depois da minha partida, penetrarão lobos vorazes, e não é apenas gente de fora que vem, no meio de vocês mesmos vai ter gente que vai se levantar pregando outra coisa, negando a suficiência de Cristo, a centralidade de Cristo, levando inclusive vocês a perderem o amor. Preste atenção. Daí esse zelo doutrinário com Éfeso. Queridos, pense na igreja de Éfeso. Se você está familiarizado com a carta de Éfeso, você vai lembrar, hoje nós lemos um pedacinho do capítulo 1. Você já prestou atenção no capítulo 1 da carta de Paulo a Éfeso? O tamanho do parágrafo, a riqueza, ali Paulo disserta profundamente sobre a Trindade, como ainda não havia feito em outras cartas. Ele fala sobre a soberania de Deus na eleição, sobre a predestinação, assunto que ele ainda não havia tratado tão profundamente. Ele já havia falado em outros lugares, mas ali ele era uma igreja, meus irmãos, que eles estavam, podemos dizer assim, bem adiantados no ensino teológico. Ele já estava tratando sobre predestinação. Não é um assunto mais profundo? É assunto, às vezes, para quem acabou de converter? Não é, né? Mas é bíblico, não é? Predestinação, eleição. O Senhor não tem os seus desde a fundação, antes da fundação do mundo? Se os irmãos creem nisso? Esses irmãos em Éfeso, eles já estavam sendo discipulados. Paulo, por 3 anos, ali fala que é dia e noite. Você imagine o discipulado que esses irmãos tiveram, primeiramente com Paulo, depois com Timóteo, com João, Priscila, Áquila e a própria mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro aspecto a ser considerado da igreja de Éfeso era o amor que esses irmãos tinham pelo Senhor e uns pelos outros. Em Efésios 1, 15 a 16 nos diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não eram alguns santos, não era só a minha patota, não era só da minha turminha, é um amor para com uma igreja amorosa, para com todos os santos. Eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Percebe-se também então que eles possuíam, além de um profundo amor pelo Senhor, eles tinham um profundo amor uns pelos outros, ou seja, por todos os santos, né?
Mas eles também tinham um profundo amor pelos incrédulos, devido ao trabalho missionário dessa igreja, a qual foi um instrumento de Deus para a evangelização de toda a Ásia. Como já dissemos, né, as outras igrejas da Ásia, a quem Apocalipse for enviado, a saber, Pérgamo, Esmirna, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, foram frutos da obra missionária dos Efésios, né? Diante de tudo isso que nós estamos dizendo, meus irmãos, o que nós podemos dizer a respeito da igreja dos Efésios? Era uma igreja bem instruída na palavra? Talvez a mais, né? A igreja, teologia, ortodoxia, profundidade, zelo doutrinário. Eles estavam preparados para a hora que chegassem aqueles hereges que Paulo disse, eles barrassem. E nós vimos lá na carta de Jesus aos Efésios, que eles foram capazes de resistir aos nicolaítas, que eram os hereges, que Paulo estava dizendo, né? Era uma igreja muito bem instruída, ela era muito bem evangelizada e muito bem discipulada, né? Então os Efésios, eles estavam adiantados, maduros, né? Paulo tratava com ele assuntos que em outros lugares ele ainda não tratava, né? Era uma igreja que também é amorosa? Vimos também que sim, não é? E a cena dramática, que para mim é uma das cenas assim, mais emocionantes da própria Bíblia, é esse momento em que Paulo se despede dos Efésios. Eu encorajo os irmãos a depois lerem o Atos 20, né, em que vai falar, no final eles estão chorando, abraçados, eles não queriam deixar ele, não gente, eu preciso ir. Não, tentaram, de tanto que eles amavam a esse maravilhoso irmão. É uma igreja extremamente amorosa para com Deus, para com os santos e para com os perdidos, devido ao seu trabalho missionário. Ela era uma igreja muito, muito missionária, né, fruto desse amor, né? Então ela era rica em doutrina, ela era amorosa, ela era laborosa, perseverante e missionária. Talvez a igreja mais bem estruturada de sua época. Quem queria fazer parte de uma igreja dessa? Qualquer um, né? Uma maravilha, né? Só que agora nós daremos um salto no tempo, algumas décadas depois desse período em que Paulo esteve por esses 3 anos em Éfeso. Agora, aproximadamente 30 anos depois, 25 a 30 anos depois desse momento, até o período então da prisão de João em Patmos. Meus irmãos, a igreja de Éfeso já não era mais a mesma. O que aconteceu com essa igreja poucas décadas depois? Os efésios abandonaram aquilo que é considerado o vínculo da perfeição e a marca mais distintiva do crente, o amor. Você lembre-se que João, ele havia sido pastor em Éfeso, depois de Timóteo, como nós dissemos. E ele havia pregado, muito provavelmente, todo o conteúdo do seu evangelho àqueles irmãos. Ele conhecia esses irmãos pessoalmente. O Senhor Jesus, ele ordena que João escreva uma carta para pessoas que ele conhecia pessoalmente. E João, ele era conhecido como o discípulo do amor, discípulo amoroso. Então agora o discípulo amoroso, o discípulo do amor, aquele que recostava a sua cabeça no colo do Senhor Jesus, agora ele está tendo que se dirigir a irmãos queridos, que ele conheceu pessoalmente, que ele amava, e ao qual ele era testemunho do fervor de amor dessas pessoas, e dizer: meus irmãos, vocês abandonaram o primeiro amor. Pense no coração do apóstolo João a falar sobre isso. Escrevendo uma carta a seus amigos, a seus irmãos, a pessoas que ele havia pastoreado. Vejamos por partes o que Jesus disse a respeito disso aos Efésios. Apocalipse 2:1. Vamos então agora discorrer verso a verso sobre a carta de Jesus aos Efésios. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Logo no início da carta, o Senhor deixa claro que a igreja de Éfeso e sua liderança,
está nas mãos dele. A PIB Londrina e a liderança dessa igreja está nas mãos do Senhor. Vocês lembram que na ocasião passada que eu estive aqui, nós falamos sobre a visão de Cristo glorificado, em que ele se apresenta a João com aquelas vestes sacerdotais, né? E ele estava como que andando por entre os candeeiros. O próprio Senhor Jesus nos diz que os candeeiros simbolizam a própria igreja. E ele nos diz também que as estrelas que de Jesus simbolizam os anjos da igreja. Então o Senhor com os anjos na sua própria mão. Os anjos são os pastores, a liderança, os presbíteros, os irmãos que servem. Na verdade, na igreja todo mundo deve servir, mas o Senhor levanta pessoas com dons, né? E esses irmãos, eles estavam nas mãos. Pastor Maurício, pastor Érico, pastor Glênio, vocês estão nas mãos do Senhor. Vocês estão na mão do Senhor. Primeira igreja batista de Londrina, nós somos aqueles aos quais o nosso Senhor Jesus Cristo ele está andando por ao redor, alimentando a igreja com o seu óleo. É a figura de Apocalipse 1. Ao mesmo tempo em que ele alimenta com o óleo, ele apara as nossas pontas com a sua espevitadeira para que a nossa chama ela brilhe de uma maneira mais intensa. Esse é o trabalho do Senhor. É o trabalho da palavra, da unção do Espírito e o trabalhar da cruz. Ele nos alimenta, ele nos mantém vivos, ele nos mantém acesos, mas ele também nos apara. Ele também nos corrige, porque nós temos pontas demais. Nós temos pontas demais. Mas o Senhor, ele nos assegurou que ele faria esta obra, né? Então vocês lembrem-se que esta carta, ela é em primeira mão, ela é para os Efésios, mas é para nós também. É o Senhor quem sustenta, quem dirige, quem conduz a igreja, né? É Ele quem vocaciona, é Ele quem capacita e confirma os seus filhos. É Ele quem corrige. Nós passamos por momentos de luta e dor num passado recente, mas o Senhor nos sustentou. Ele estava nos alimentando e aparando as nossas velas, nos corrigindo, exercendo um juízo misturado com misericórdia. Quando nós passamos pela correção, passamos por alguma situação adversa, ninguém vai me dizer que é gostoso, não. Mas depois, foi bom eu ter passado por aquilo, diz o salmista. Foi bom, o Senhor me corrigiu, o Senhor me conservou, nos trouxe até aqui, né? Apocalipse 2, de 2 a 3. Vamos ler? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aí o Senhor prossegue demonstrando que conhece bem aquela igreja. Olha que coisa, conheço as tuas obras. Aí eu quero abrir um parêntese aqui e dizer o seguinte: o Senhor conhece as tuas obras também. Diante do Senhor, nada está encoberto. Como é que é o nome daquele filme? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, não é assim? Ele nos conhece, Ele conhece os nossos bastidores. Para o Senhor, nada está encoberto. Ele sabe muito bem, né? E o Senhor, interessante, o Senhor, Ele começa elogiando, não é? Olha lá, vocês são laborosos. O que é laboroso, gente? Trabalhador, que exerce labor, né? Vocês são laborosos, vocês não suportam homens maus e vocês puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Tinha gente ali, nessa igreja, que queria se declarar apóstolo, sem ser. Hoje também tem isso, né? Tem um pessoal aí que fala que é apóstolo, né? Mas como diz, já vi uma pessoa falando, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Os apóstolos são aqueles ali. Não vem com apóstolo para cá, não. O sujeito, ele não se contenta em ser pastor, em ser evangelista missionário, ele precisa dar um jeito dele ser mais do que o outro, né?
Como já diz o doutor, tem até um que diz que é pai apóstolo, ele quer ser mais do que o apóstolo, ele diz que é o único que unge apóstolo. São as loucuras do evangelicalismo, né, brasileiro e mundial, né? Mas o Senhor diz: conheço as tuas obras. PIB Londrina, eu conheço as tuas obras. Márcio Frois. E aí você coloca o seu nome aí. Eu conheço as suas... Sabe por quê? Porque a carta é para você. A carta é para a PIB Londrina. Não apenas para a PIB Londrina, mas ela também é. Ora, meus irmãos, uma igreja profundamente teológica, você conhece uma igreja assim? Você identificou ou não? A carta é para nós. A carta é para nós. Lembre-se então que no capítulo 1, Cristo é descrito como tendo olhos de fogo. Em Apocalipse 1, ele tem olhos, é aquele que vê. E o seu olhar, ao mesmo tempo que esse olho de fogo ele ilumina, ele também consome, ele purifica. O fogo ele serve para purificar, né? Ele ilumina, revela e purifica. O olhar de Cristo ele alcança os bastidores da minha e da sua vida, até onde nem nós somos capazes de olhar. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho impuro. Tem coisa que eu mesmo não sou capaz de ver. Tem que vir a palavra de Deus para separar alma e espírito. Eu tendo a misturar alma e espírito. A palavra é que vai... isso aqui procede de alma, isso aqui procede de espírito. E o Senhor pega e faz essa obra na gente. Então, para quem ainda não tem paz com Deus mediante o sacrifício do Cordeiro, meus irmãos, isso é aterrorizante. Saber que Deus conhece todos os seus bastidores e você olha para Ele e Ele está irado com você. Porque se você ainda não nasceu de novo, o Evangelho ele não chegou até o seu coração, você está em guerra contra Deus. É mediante o sacrifício de Cristo que nós temos paz com Deus. Não é verdade? Então, conheça as tuas obras. Para aquele que ainda não nasceu de novo é aterrorizante. Mas para aquele que nasceu de novo também é uma chamada de atenção. Não é verdade? Né? Ou nós nos entregamos a Ele confiados na sua misericórdia, ou nós estaremos constantemente em flagrante delito. Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha obra, meu coração é teimoso, Senhor, ele é obstinado, toma conta do meu coração, Senhor. Vem, Pai, com o teu óleo e alimenta o meu espírito, Pai. Vem com a tua espevitadeira, que é uma tesourinha, e apara as arestas, Pai, da minha vida, né? Então, o texto deixa claro que os efésios, eles conservavam ainda algumas qualidades importantes. Eles permaneciam laborosos, perseverantes e muito criteriosos em relação à sã doutrina. E eles foram assim desde o início. Vocês se lembram quando Apolo esteve em Éfeso pregando, e ele faz aquela pregação, né? E aí a pregação não estava errada, mas Priscila e Áquila puxa ele de lado, fala assim: Apolo, tá boa, mas eu vou expor com você um pouco mais, nós vamos ajustar isso aqui, um pouco mais de exatidão. Graças a Deus é o que nós temos sido submetidos nas nossas reuniões dos arautos, né? Em que um ajuda, o outro corrige. Posso dizer que as pregações desse púlpito, elas têm sido feitas a 16 mãos, o que é segurança para todos nós, não é? E esses irmãos, eles tinham esse cuidado. Paulo havia advertido, essa advertência, eles responderam ela prontamente. Eles não toleraram esses homens maus, né? Tanto na despedida de Paulo dos Efésios em Mileto, como eu já falei, quanto na epístola de Paulo a Timóteo, esses irmãos eles foram firmemente advertidos acerca desses falsos mestres que iriam se introduzir, esses lobos vorazes, né? E eles eram então muito criteriosos quanto a isso. No boletim, o Senhor não censurou os Efésios por nenhuma dessas coisas, pelo contrário, ele reconhece a firmeza dos Efésios. Só que no verso seguinte, Apocalipse 2:4, vamos ler todos. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Perceba que não é que eles não tivessem amor. Eles tinham, porém eles abandonaram. E abandonar, meus irmãos, é diferente de esquecer, concorda? Eu posso esquecer esse celular aqui, é um lapso, ele tem um valor para mim, né? Ele tem uma utilidade para mim, eu não quero esquecer. Agora, se eu abandonar, é um sentimento de desprezo por ele, concorda? Eles não esqueceram, eles abandonaram o primeiro amor. Abandonar, então, é diferente de esquecer. Não foi algo que eles fizeram, não foi algo que fizeram a eles. Eles é que fizeram isso. Eles é que abandonaram, né? O que é esse primeiro amor que o texto está dizendo, meu irmão? É a própria essência do Senhor. Primeiro amor, alguns podem defender a ideia que está mais ligado àquela qualidade de vida espiritual que você tem logo no início da sua conversão. Até há uma base para nós entendermos que pode ter um pouco disso também, porque Paulo fala assim, volta às práticas das primeiras obras, como vocês eram lá, porque lá no início, o primeiro amor deles se manifestava na forma das primeiras obras, mas vai além disso, meu irmão. Primeiro amor tem a ver com a prioridade do amor. E que amor é esse, meu irmão? É um amor de amizade? É um amor Não, é um amor pelo próprio Jesus Cristo. Aqui está se referindo à centralidade de Cristo nessa igreja, meus irmãos. Por alguma maneira, por alguma razão, esses irmãos, e isso eu digo que não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É uma coisa que vai sendo gradualmente. Eu estou cheio de teologia, minha cabeça está desse tamanho, maravilha. Só que eu começo o amor a Cristo, a centralidade de Cristo, o amor primeiramente a Cristo, e num segundo momento aos irmãos e também aos perdidos, ele vai se tornando algo, ele vai perdendo a prioridade. Vocês acham que isso é possível de acontecer, meu irmão? Você acha que você pode fazer um monte de obras, coisas importantes, coisas muito boas, que até o mundo irá louvar sem amor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo, se não tiver amor, ou seja, todas essas coisas podem ser feitas sem amor, elas podem ser feitas de maneira protocolar, por costume, por tradição, por mero ensino. Não é? Esse primeiro amor, ele não se refere apenas àquele amor ao início da vida cristã, mas também, talvez você se lembre aí quando você, logo no início da sua vida cristã, como o seu coração ele ardia, né? A gente parece que não tinha nem outro assunto, né? Eu lembro quando o Senhor me alcançou, nossa, aqui na época eu tinha 3 cultos, eu vinha nos 3. Não precisa disso, gente. Era até exagerado, não sabia falar de outra coisa. No intervalo de um culto para o outro, eu nem levantava do banco, era para não perder o lugar. E eu não tinha outro assunto. Isso aí são coisas do início da vida cristã. Nós devemos sim ir amadurecendo, nos desenvolvendo na vida cristã, mas sem perder o Senhor, pelo próximo e pelos perdidos. Não está no boletim, mas em Mateus 22, de 36 a 40, nos diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu acho interessante, porque como é que eu vou adorar o Senhor de todo o meu coração, se o coração do homem ele é desesperadamente corrupto? Como é que eu posso adorar o Senhor de toda a minha alma, se a vida da minha alma é um vaporzinho que ele surge aqui e logo ele acaba, né? E de todo o meu entendimento, se não é nem quem entenda, nem quem busca a Deus, né? É uma obra do Senhor, soberana do Senhor, em mim e em você. Mas, meu irmão, você pode se manter empedernido a isso. Você pode ter um início de vida cristã rico nesses itens, e depois você vai se tornando alguém apático, morno. E não é que você esqueceu o celular, você abandonou. Avalie a sua vida.
Pense na sua vida, pense na sua família, pensemos nesta comunidade, nessa igreja. Pensemos. Será que na minha e na sua vida houve momentos lá atrás em que você fala assim, nossa, naquela época o Senhor, nossa, eu tinha uma relação com o Senhor tão boa, era tão bom naquela época, né? A palavra diz assim, que é só um tolo que diz que antigamente era melhor do que hoje. A gente tem essa coisa, né? Antigamente era melhor, né? Esse dia atrás é que eu despertei para esse versículo, acho que é em Provérbios, né? Só um tolo pode dizer que antigamente era melhor do que hoje. Mas a gente faz isso, né? É um saudosismo. E saudosismo espiritual é pior ainda. Porque a vereda do justo, ela começa de manhã e ela vai se desenvolvendo até ser dia perfeito. Mas como é que é isso? Que eu nasci de novo, dia perfeito, e eu vou entardecendo até anoitecer. O que significa isso? Abandonaste o teu primeiro amor. Não é o propósito do Senhor para a minha e para a sua vida, não é o propósito do Senhor para a igreja dos Efésios, não é o propósito do Senhor para a primeira igreja batista em Londrina. Arrepende-te. Esses irmãos, então, por alguma razão, deixaram de priorizar o principal. Esses irmãos, por alguma razão, instalou-se no coração, nessa igreja, uma indiferença. Aqueles corações antes aquecidos e vibrantes, agora estavam áridos, frios. E defendendo doutrinariamente, bons de apologética. Muito bom de apologética. Os nicolaítas não tiveram vez com eles, não. Chegou e encontrou gente, uma cabeça de teólogo, mas o coração me faz lembrar Saul, né? Saul, ele tinha a primogenitura. Aliás, perdão, Esaú. Esaú tinha a primogenitura. Mas aquilo para ele era alguma coisa que podia ter sido abandonado. Abandonou a primogenitura. Primogenitura, primeiro lugar, tem a ver. Ele vendeu a primogenitura dele por um prato de comida. Ele abandonou o seu primeiro amor, aquilo que era principal a ele. Desconsiderou. Meu irmão, será que isso pode acontecer com a gente? Você já trocou a sua primogenitura por um prato era ensopado, né? Ensopado de lentilha. É bem gostoso, inclusive, né? Se você estiver com fome, né? Mas o mundo é assim mesmo, ele traz o que é gostoso e de acordo com o que você mais quer para poder trocar pela prioridade da vida cristã. E qual é a prioridade da vida cristã? O seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, que deve ter a primazia, a centralidade dele. O seu relacionamento com os irmãos, e o relacionamento da igreja para com o mundo. Como é que é o relacionamento do cristão para com Deus? De total devoção e dependência. Amor, relacionamento de pai e filho. Como é que é o relacionamento nosso com os irmãos? Amar o próximo como a ti mesmo. O relacionamento com os irmãos que foi tão atacado nesse período, né? Nesses 2 últimos anos, que até o nosso reunir estava sendo ameaçado. Foi duramente ameaçado, né? E alguns irmãos não sentiram falta. Eu ouvi de pessoas que, eu assisto pela internet quando eu quero, não sentiram falta. Eu vi gente falando assim que, eu nem vou voltar mais. Acho que não. Apostatou da fé. Ele não fala que apostatou da fé, mas ele apostatou da comunhão. Abandonaste o teu primeiro amor. E você e eu, meu irmão. Olha lá no boletim. Eles não perderam o seu conhecimento teológico e nem a sua resiliência e nem a capacidade de discernir aquilo que provinha de origem espiritual. Todavia, eles abandonaram aquilo que era o principal, o amor. Mas como é que alguém que é amoroso deixa de ser? Isso não acontece por acaso e nem acontece de uma só vez. Como é que isso se dá? Será que isso pode acontecer com a PIB Londrina? Ou já aconteceu numa certa medida com alguns irmãos? Será? Né? Será que isso pode estar acontecendo comigo e com você?
Será que você já viveu momentos melhores com o Senhor do que hoje? Seu coração ele ardia mais quando você ouvia a palavra do Senhor do que hoje? Essa palavra já não é mais para Éfeso, meu irmão. E nos dias que antecedem ao fim, o nosso Senhor nos advertiu que o amor se esfriará de alguns, de quase todos. Queridos, num grupo de 100 pessoas, quanto é quase todos? Mais de 90, né? Quase todos. Por que não é todos? Por que o Senhor não fala assim, esfriará de todos? Porque haverá o remanescente fiel, haverá a sua igreja que não abandonará o seu primeiro amor. Mas dentro da igreja alguns abandonam. E o Senhor vem e com a sua palavra, Ele não os abandona. Essa palavra é para poder restaurar, para corrigir, encorajar, trazer de volta. Querido, não caia nessa cilada de trocar a sua primogenitura no Senhor por alguma coisa que alimenta o seu corpo e a sua alma, a sua mente. E não alimenta o seu espírito. Né? Eles não haviam perdido, então, o conhecimento teológico, né? Mas era o amor que eles haviam perdido. Né? Mas vamos ver, então, algumas maneiras, como é que, talvez você esteja pensando assim, mas então, como é que isso se dá? O próprio texto nos dá algumas pistas, né, de como é que isso acontece. Primeiro lugar, vejamos algumas maneiras. Primeiro lugar, inversão de prioridades. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A própria palavra primeiro amor já pressupõe uma hierarquia das prioridades da vida. O que tem que ser em primeiro? O amor. A própria admoestação de Paulo aos Timóteos, ele diz assim que visava ao amor. A doutrina, a fé vem do ouvir a palavra de Deus, mas a doutrina ela está em função do amor, porque Deus é amor. Esses irmãos eles eram plenamente equilibrados entre doutrina, lá na época de Paulo, né? Entre doutrina e amor. Eles eram muito amorosos. Isso aqui já descarta de vez a ideia de que alguns têm de que onde tem muita teologia não vai ter amor. Não, eles tinham amor e teologia equilibrados. Só que o amor foi fazendo assim, ó. E a teologia. Então, as prioridades foram invertidas. O primeiro amor é o próprio Cristo. Esses irmãos perderam a centralidade de Cristo. Uma igreja que não prioriza aquele que é o amor, também não prioriza os relacionamentos e assim tende ao esfriamento. Você veja que a epístola a Timóteo, ela visa o amor, né? Meu irmão, naquele dia do Senhor, quando eu e você estivermos diante dele, para prestarmos contas daquilo que nós fizemos e deixamos de fazer, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte, e para mim também. Naquele dia, você não vai impressionar Deus com o tanto de dinheiro que você ganhou. Você não irá impressionar Deus com os diplomas que você conquistou. Você não irá impressionar Deus com a quantidade de línguas que você fala, com a quantidade de intelecto, de livros que você tem na sua biblioteca, né? Metade você nem leu, né? A minha biblioteca, mais da metade eu nem li ainda. Está lá na fila. Né? Você não vai impressionar Deus com essas coisas, meu irmão. O que irá, entre aspas, impressionar a Deus? Mais adiante no livro do Apocalipse, o João ele tem uma visão de uma grande multidão que não pode se contar e eles estão chegando no céu. Ele fala assim, quem são esses? São aqueles que vieram da grande tribulação. E eles vêm com roupas brancas, que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Meu irmão, a única coisa que impressiona ao Senhor Jesus, a Deus Pai, é Jesus Cristo. Este é o meu Filho em quem tenho todo o meu prazer. Você irá impressionar a Deus, entre aspas, revestido de Cristo. Purificado, com Cristo habitando em você, habitando e crescendo. Porque as nossas conquistas, eu não estou dizendo que você não deva fazer, lógico que você deve, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor, faça com toda a sua diligência, com toda a seriedade, porque tudo é feito para o Senhor, mas você
são instrumentos que o Senhor te deu para você viver nesse mundo. Não, essas coisas não irão impressionar Deus. Quais têm sido as prioridades da minha e da sua vida, meu irmão? Não é uma censura a essas coisas, mas tudo tem seu lugar, tudo tem seu momento, tudo tem seu espaço. O Senhor, Ele nos dá muitas horas no dia para que nós possamos distribuir, não é? Não é para gastar todo o nosso tempo em coisas que estão roubando o lugar do Senhor, trocando primogenitura por lentilha. Segunda coisa que faz com que uma comunidade e uma pessoa abandone o primeiro amor: falta de arrependimento. Apocalipse 2, 5, parte A. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. O Salmo 32, de 3 a 5, ele nos diz o seguinte, não está no boletim, mas eu vou ler. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pecados não confessados, não tratados e sem arrependimento, eles tendem a minar a alegria da nossa salvação e, por conseguinte, levam ao abandono do primeiro amor. Faz sentido para você? Você já experimentou na sua própria vida pontos em que você conservou? Não, essa área da minha vida aqui, o Senhor não... Isso aqui é um bastidor meu, é um ponto meu, isso aqui é tão precioso para mim. Às vezes até uma coisa boa, às vezes é um pecado, né? Mas uma área da sua vida que ali o Senhor... Não, aqui o Senhor não toca, isso aqui é meu. Isso aqui é o meu nicho de Diana. Sabe o que vai acontecer com o seu amor? Ó. Amor por Deus, pelo próximo e pelos meus... Meu irmão, é um bom termômetro. Porque tem gente que diz, não, mas eu tenho amor para com Deus, né? Como é que você pode amar a Deus que não vê, se você não ama ao próximo que você vê? Não ama. Um bom termômetro para você avaliar o seu amor para com Deus é a maneira como você tem se relacionado com os irmãos. Você não tem desejo de estar com os irmãos, se você não tem prazer na comunhão dos santos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você não tem, você não vem dizer, não, mas com Deus eu estou bem. Não existe isso. Um pecado meu, eu preciso confessar. Eu já caí nessa cilada de achar que dá para ter um relacionamento só com Deus e os irmãos. Ouvi isso de um lobo voraz aí no passado e fiquei achando, por um tempo eu achava que era assim. Você já pensou que loucura? Aí vem a palavra do Senhor e esmiuça a penha do meu coração e me jogou. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Você tem prazer na vida em comunhão? Você tem prazer em anunciar o Evangelho para os perdidos? É outra coisa. Meus irmãos, nós já fomos mais missionários? Individualmente e como igreja, nós já fomos mais missionários, meus irmãos? A areiazinha da ampulheta, ó, está caindo. E a obra missionária, o evangelismo tanto pessoal como coletivo, né? Essa igreja já foi mais missionária, meus irmãos. Nós precisamos nos arrepender. E é justamente esse o terceiro ponto que se faz abandonar o primeiro amor, a negligência missionária. Apocalipse 2, 5 a B.
e volta à prática das primeiras obras. Quais eram as primeiras obras desses irmãos? Vocês lembram? O evangelho sendo pregado lá na escola de Tirano por 3 anos, aliás, por 2 anos na escola de Tirano, e ali dando a base para o evangelismo e de toda a Ásia, uma igreja missionária. Vocês lembram disso? Volta àquelas primeiras obras, meu filho. E se não, eu venho a ti e te moverei do teu lugar, o teu candeeiro. Você vai ficar sem luz. Vocês vão se tornar uma igreja irrelevante, protocolar, muito bonita, mas sem amor, né? Caso não te arrependa. Como eram então essas primeiras obras? Eles eram zelosos tanto na edificação da igreja, quanto na proclamação do evangelho aos perdidos. São coisas indissociáveis. Uma igreja centrada em si mesmo, ela não cumpre o ide do Senhor, e ela está abandonando o seu primeiro amor. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. A gente chama de a grande comissão, né? Mas também dá para chamar de a grande omissão, né? Dá para chamar de a grande omissão também, né? Existe ainda mais um ponto que acabou não indo para o boletim, que também faz com que percamos o primeiro amor, e está claramente no texto, em 1 Timóteo 1, 4 a 7. Vamos ler juntos aí, se puder. Deixa eu até fazer aqui, que isso aqui é importante. 1 Timóteo 1, 4 a 7. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Discussão. Que antes promovem discussão do que serviço de Deus na fé. Continue. Ora, o intuito da presente admoestação é a carta. O intuito dessa carta, desse ensino, dessa admoestação, visa ao que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Continue. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade. Você sabe o que é loquacidade? Habilidade de falar. Locução, né? Só que a loquacidade não é coisa ruim, mas quando ela vem com esse adjetivo aqui, ó, frívola, é uma palavra, eloquência para falar coisa que não edifica, é converseiro. Oi? Peneirar a fumaça. Continua, por favor. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, é até engraçado, né? Não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Pode continuar. Sabemos, porém... não, era só até ali mesmo, perdão. Então, meus irmãos, debates teológicos de coisa que não tem explicação, querido. Existem coisas, nós estudamos a palavra e devemos nos dedicar a ela. Ela é boa e eficaz, ela é pela palavra que nós somos salvos e edificados. Mas, meus irmãos, nós vamos também entender que existem coisas que não vai ter explicação, né? Existem o seu ambiente para você debater coisas que são mais difíceis, né? Mas é muito diferente quem busca essas partes difíceis da Bíblia para poder aprender para edificação pessoal, ou então para poder ficar debatendo e ganhando debate. Acontece ou não? Uma igreja extremamente teológica, mas eles começaram a pegar essa teologia para ficar peneirando fumaça. Porque eu sou... Aí tem aquele monte de linhas, às vezes vai para cá, vai para lá. Como eu disse, essas coisas têm o seu lugar, né? Na teologia existe a área da apologética, e ela é muito importante. Sem a apologética, esses irmãos eles não estariam preparados para se proteger daqueles falsos mestres que haviam se introduzido na igreja. Só que, quando você busca isso só para você se exibir, para poder ganhar debate, teologia para ganhar debate, sabe o que acontece com o seu amor? Você fica com um cabeção desse tamanho de teologia, fica parecendo girino, né? A cabeça é grande e o corpo é pequenininho, assim, não tem musculatura para voltar à prática das primeiras obras. É só falar, é só converseiro, né?
Esdras 7:10 nos dá um modelo muito interessante a respeito de como nós devemos buscar a palavra do Senhor. Olha só, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor é a palavra de Deus, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele buscava para cumprir, primeiro que ele empenhou o coração, ele não é apenas a mente, não é apenas intelectual, ele empenhou o seu coração para buscar a palavra de Deus, para cumprir e para ensinar. Aqui é um problema que nós temos, a gente busca a palavra para ensinar. Para ensinar é uma beleza, mas ele buscava para cumprir e ensinar a palavra de Deus. Loquacidade frívola, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Talvez isso aqui tenha sido algo que nós vivenciamos no passado recente e que gerou muito problema. Estou falando uma besteira? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Como voltar ao primeiro amor então, meus irmãos? Queridos, se há algum problema em nossa relação com o Senhor e uns com os outros, esse problema não está do lado de Deus, concorda? Não é verdade, né? Ele nos deu o seu amor e compartilhou conosco seu coração e sua mente. Tudo o que precisamos para uma vida de comunhão amorosa com Deus e com o próximo, já nos foi concedido por Cristo na cruz do Calvário, ao nos atrair em sua morte e nos dar a nova vida em sua ressurreição. Deus não requer de nós nada que Ele mesmo não nos tenha dado em Cristo. Ele nos deu todas as coisas em Cristo, toda sorte de bênçãos. Ele falou isso para os Efésios. O que Ele nos requer é aquilo que Ele mesmo já nos deu. Das tuas mãos te damos. Lembram? Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembrar, meus irmãos, é colocar diante de Deus, é se colocar diante de Deus em arrependimento e buscar nele a restauração da alegria, da salvação e do amor. Nele está a força e a direção para não nos tornarmos uma igreja irrelevante, sem candeeiro, sem luz e sem testemunho. Jesus estava se referindo às boas obras que Ele mesmo havia preparado de antemão para que eles andassem nelas. Aquelas obras sem as quais a fé é morta. Aquelas obras que não salvam, mas para as quais fomos salvos. Durante muito tempo, mais um pecado que eu preciso confessar também, durante muito tempo eu pensei que falar em boas obras era legalismo. Isso é legalismo, né? Ativismo, né? Mas o próprio Jesus ele deixa claro, ele fala assim, do amor, do primeiro amor, e automaticamente a volta às práticas das primeiras obras. Uma vida dissociada de uma pessoa que diz que tem fé, mas a sua vida não demonstra essa fé e esse amor. Como é que é essa fé? É uma fé viva? É uma fé morta, né, meus irmãos? Eu já caí também nessa cilada, que eu sou bom às vezes, de cair na cilada. O pastor tem um livro da casca da banana, né? Às vezes as cascas de banana mas o Senhor veio por sua misericórdia e tem aparado e tem alimentado a mim, e eu sei que Ele tem feito a essa igreja, a todos nós, né, meus irmãos? Apocalipse 2:6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Houve no passado da igreja um diácono chamado Nicolau, alguns intérpretes desse texto dizem que é esse Nicolau, que por alguma razão, ele foi justamente a pessoa que se manifestou como o lobo voraz que Paulo havia advertido. Ele passou a ensinar dentro da igreja, ele saiu de dentro da igreja, gente, não é lá de fora. Lá de fora é mais fácil de barrar, né? Quando é de dentro da igreja, né, com loquacidade, porém frívola, ele dizia que você está na graça,
Você pode viver uma vida, a prática das primeiras obras, isso aí era fanatismo. Que você poderia, ele falava para esses irmãos de Éfeso, que eles podiam crer que a graça do Senhor, ela era suficiente, de fato ela é suficiente, mas que eles poderiam continuar na prática do velho homem. Aqueles irmãos que foram convertidos em Éfeso e que vinham do paganismo, do culto a Baco, eles poderiam continuar se embriagando, mas Paulo fala assim, para Éfeso, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. Por que Paulo fala isso justamente à igreja de Éfeso? Porque, meus irmãos, quando você nasce de novo, o seu coração é trocado, mas muita coisa muda, mas algumas coisas elas vão sendo transformadas no processo da santificação. Então, nessa igreja ainda tinha aqueles irmãos que vinham do culto a Baco e ainda gostavam de exagerar, né? E aí Paulo, é uma mensagem pastoral, esses irmãos, não vos embriagueis com vinho. Mulheres, vocês que vieram do culto a Diana, que são feministas, as irmãs me tolerem estar insistindo nisso, é importante. Mas mulheres, vocês que vieram do culto ao paganismo a Diana, Paulo a elas fala, sede submissa ao vosso marido. Você percebe que Paulo estava reorganizando a igreja, reorganizando as famílias em Éfeso, que vinham do culto a Diana e vinham do culto a Baco, e agora estavam no seio da igreja, mas ainda com práticas misturadas. Com o mesmo empenho que Paulo vinha e dizia assim, aquele que roubava, não roube mais. Coisas práticas, ele estava ensinando aqueles irmãos a abandonarem a velha vida do culto a Diana e a Baco. Aí vem esse Nicolau e diz assim, não, estou na graça. Você pode viver do jeito que você quiser, fazer sem arrependimento. O pecado não... Permaneceremos no pecado, nós que para o pecado morremos? Ele ainda fala assim, mas de jeito nenhum. Há um progresso na vida cristã, e esse progresso na vida cristã, ele se revela em vida prática. Ortodoxia é importante, mas sem ortopraxia é morto. Amém, meus irmãos? Então, aqui, no Apocalipse 2,6, e já caminhando ao final, o Senhor reafirma o zelo doutrinário dos Efésios, né? E demonstra que doutrina e amor não eram realidades antagônicas no início da igreja, e não devem ser em lugar nenhum. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Essa fé aqui é fruto de pregação, doutrina. Não existe a fé é do ouvir, gente. Eu ouço gente falando que tem fé e não tem contato com a palavra de Deus. Não é fé. A fé vem do ouvir. Então, ouviu a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos. Doutrina e amor, relacionamento equilibrados, né? A fé vem do ouvir a palavra de Deus e a exortação doutrinária de Paulo visava o amor. Ora, o intuito da presente administração visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1:5. Apocalipse 2:7. Vamos ler todos? Agora eu quero que os irmãos leiam com vigor e tomem isso para você e para mim. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você e eu podemos acolher a presente exortação com mansidão ou, à semelhança daqueles judeus de Éfeso, conforme Atos 17, nos mantermos empedernidos. Aqueles que ouvem a voz do Senhor e o seguem se alimentarão da árvore da vida que é o próprio Cristo. Amém? O Senhor nos disse que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos, mas a igreja amada de Cristo seria conhecida pelo amor, e assim será até o fim. Que o Senhor nos conceda espírito de mansidão e obediência para acolhermos esta palavra em amor. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, Tu que és o próprio amor,
Tu que demonstraste todo o teu amor, Pai, entregando o seu Filho Jesus para morrer por nós, Pai. Uma morte que não era dele, Pai, uma morte que era minha e de cada um aqui, meu Pai. Movido apenas pelo teu amor, Pai, porque tu amaste o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós te louvamos, Pai, por toda a criação, nós te louvamos por todos a beleza deste mundo, Pai, tudo que o Senhor fizeste, Pai, mas o que realmente nos move e nos espanta, pelo menos a mim, Pai, é o teu amor demonstrado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo em meu favor, Pai. Uma pessoa absolutamente indigna e sem condições de deixar de ser, meu Pai. O teu amor, Pai, ele nos constrange a julgar, Pai, que esta morte de Cristo também foi a minha e a morte dos meus irmãos, e que na ressurreição do Senhor Jesus, nós também recebemos uma nova vida, Pai. E nós, como igreja, Primeira Igreja Batista em Londrina, nós o louvamos pelo teu amor, Pai, e suplicamos, meu Pai, que o Senhor não nos deixe, Pai, acomodados, Pai, em nosso desamor, meu Pai. Nós não queremos de maneira nenhuma, meu Pai, estarmos contados entre aqueles que abandonaram o primeiro amor, Pai. Vem, vivifica a tua igreja, Pai. Vivifica os nossos corações a partir da tua palavra, Pai. Coloca todos nós de pé novamente, Pai. Reaviva o nosso amor por ti, o nosso amor uns pelos outros e pelos perdidos, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém.